Nós estamos falando um pouco sobre inteligência emocional, um grito de liberdade, ou seja, algemas serão quebradas. Eu quero que o irmão entenda que nem tudo ruim na nossa vida é diabo. Eu tenho dito sempre que eu sei que o diabo, na sua covardia, se apropria das nossas fraquezas e algumas situações que nós mesmos geramos, e aí o diabo potencializa. Então eu estou falando de coisas aqui que não são diabólicas, mas que o diabo se utiliza para ali bombardear. Eu falei outro dia aqui sobre autopiedade. Não é maligno, mas o adversário se utiliza disso de maneira muito perspicaz. Semana passada eu falei aqui sobre ansiedade. Não é maligno. Somos nós, seres humanos, com as nossas limitações, com as nossas angústias, com as nossas agonias. E o adversário potencializa e dificulta a nossa trajetória por causa da nossa ansiedade. Eu falei outro dia aí sobre algum outro tema relacionado, que eu não vou lembrar, não lembro agora. Quem lembra? Mas mostrando para você. Aí eu falei sobre inteligência espiritual e falando sobre problemas psicossomáticos, emocionais, de autoimagem, de culpa, que não é diabo, mas ele explora isto. Hoje nós vamos falar sobre outro assunto que não é diabo, mas o diabo se apropria: murmuração. E se eu for dar um tema, eu vou colocar assim: murmuração, atitude de um cristão sem Cristo. Porque um cristão em Cristo não murmura. Diga comigo: um cristão em Cristo não murmura. Vira para o seu vizinho e espera assim: então não murmure. Números capítulo 13, versículo 26 ao 33. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Diga amém. Diga comigo: Senhor Deus, eu quero que a tua palavra desnude
toda minha murmuração e abre porta de bênção sobre a minha vida. Amém. Como eu disse, não é o diabo quem murmura. Quem murmura somos nós. Mas a murmuração tem o poder de travar muita coisa em nossa vida. O que é murmurar? Resmungar, bochichar, fazer uma reclamação silenciosa. A murmuração aparece na Bíblia por cerca de 40 vezes. E em todas as vezes fica muito claro que ela é um pecado grave diante de Deus. Deus rejeita a murmuração. Diga assim: eu vou aprender a passar as minhas lutas sem murmurar. Irmão, o plano de Deus para Israel, para o povo hebreu, era que Israel fosse uma nação missionária. Desde que os hebreus saíram do Egito, por todo lugar onde eles passaram, Deus se fez conhecido através deles. E o propósito de Deus era que toda a terra chegasse ao conhecimento de Deus por meio de Israel. Mas Israel não entendeu este plano de Deus para eles enquanto nação. E quando eles não entenderam o plano de Deus para eles enquanto nação, eles perderam o foco, se afastaram daquilo que o Senhor havia planejado para eles enquanto descendência de Abraão, enquanto nação eleita e santa. E por conta disso Israel não conseguiu cumprir o plano divino, o plano missiológico, o plano de Deus para ser a nação que anunciaria Deus a toda a terra. Aliás, vale abrir um parêntese para mencionar que na dispensação da graça, na dispensação do Novo Testamento, povo de Deus não é Israel, povo de Deus é a igreja. Paulo diz aos Efésios no capítulo 2 que Deus de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo, a sua igreja. E por meio da igreja, versículo 14 a seguir do capítulo 2 de Efésios, o Senhor evangelizou paz, e paz aos que estavam perto e paz aos que estavam longe. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Veja só, se um judeu quiser se tornar povo de Deus na dispensação da graça, ele tem que se converter a Jesus Cristo e aceitar em Jesus a salvação da sua vida. Vou mexer agora numa feridinha que está crescendo no contexto evangélico do Brasil. Não é crente que tem que virar judeu, é judeu que tem que virar crente. Não é o evangelho que tem que se judaizar. São judeus que precisam acreditar no evangelho de Jesus Cristo. Há uma judaização do evangelho no Brasil, que aliás está na hora da gente estudar a carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para prever a igreja que estava voltando às práticas rudimentares do judaísmo. E no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Ele está dizendo: Cristo vos libertou para a graça. Permanecei, pois, firmes e não retorneis à lei, não retorneis ao jugo da escravidão. Os evangélicos no Brasil estão querendo voltar à lei de uma maneira absurdamente ignorante, quando nós estamos na dispensação da graça, e esta graça é superabundante, e é claro e notório que pela lei nenhum homem pode ser salvo, porque a salvação pela lei dependia da capacidade do homem em cumpri-la, e o homem provou que não é capaz de obedecer a lei em sua inteireza. A salvação pela graça não depende do homem, depende de Deus e da sua capacidade de amar o homem incondicionalmente. Você entendeu? Diga amém. Isso é culto de doutrina. Não esquece essa informação, coloque em prática.
Então vamos lá. Israel perde o foco do plano de Deus e por causa da sua murmuração, eles deixam de desfrutar daquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. Vamos voltar e falar de murmuração. O apóstolo Paulo nos admoesta contra a murmuração. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, sem resmungar, sem ficar contestando interiormente, sem ficar questionando Deus, a motivação de Deus, os fatos. Para de reclamar, larga do teu cântico de murmuração e começa a se render ao Senhor, porque Ele tem um propósito para cada situação na sua vida. Tudo bem, eu não consigo entender esse versículo em sua plenitude, mas na Bíblia, eu já disse aos irmãos que na Bíblia o que eu entendo eu prego, o que eu não entendo eu creio. E esse é um versículo que eu não consigo entender com sua plenitude, quando Paulo diz assim: todas as coisas. Quantas? Todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Todas as coisas concorrem, contribuem para o bem. Eu não consigo entender esse versículo toda hora. Tem hora que eu fico me perguntando onde é que Paulo estava quando ele escreveu esse negócio. Mas está escrito e eu creio que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Há um propósito. Então, quando eu entendo que tudo concorre para um propósito que é de Deus, eu largo de murmurar e me submeto ao seu comando e à maneira como Ele dispõe os acontecimentos na minha vida. Alguém aqui consegue dizer amém? Agora, preste atenção numa coisa: na vida nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Primeiro, se você estiver anotando, que aliás isso é muito bom, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Primeiro, você vai encontrar aquelas que só acusam. Elas nunca admitem suas falhas, elas nunca admitem seus erros, elas nunca entendem que são parte do processo. Aquelas que só acusam. Segundo, você vai encontrar aquelas que inventam desculpas. Elas têm sempre uma justificativa para o erro cometido. E aí elas vivem numa meia-culpa, vivem numa culpa medíocre, numa meia-culpa. É errado, mas eu fiz porque. Ele tem sempre uma explicação. E presta atenção, isso eu aprendi muito claramente. Quando você precisa justificar o seu pecado, significa que você não se arrependeu dele. Quem se arrepende não se justifica, espera de Deus a justificação, porque vem dele. Você me entendeu ou não? Quem se arrepende não fica justificando o seu pecado, tentando arrumar bode expiatório. Olha Adão. Deus pergunta para Adão assim: você comeu do fruto que eu te disse para você não comer? E Adão disse: eu? A mulher que o Senhor me deu. Adão está culpando quem? Adão está culpando quem? Deus. Foi o Senhor que me deu. Ela foi o instrumento aí da perturbação, ó. Aí Deus vai conversar com a mulher: mas Eva. Aí Eva diz assim: Senhor, a serpente me enganou. E o detalhe é que se a gente, não é um culto de mulheres, ou a gente não está tratando do assunto para eu entrar um pouco mais nesse detalhe, mas o detalhe é que era muito possível realmente Eva ser enganada. A obrigação era de Adão não comer do fruto. Pode ver que Eva comeu e não teve nada. Mas quando Adão come, os olhos de todos se abrem, deles se abrem. Por quê? Porque no dia que o Senhor disse assim, Gênesis 2, 16, 17: de toda árvore do jardim poderás comer. Os pregadores dizem podereis. Está escrito lá poderás. Primeira pessoa da conjugação verbal, lá no plural, né? Tu podes, tu poderás. Segunda pessoa da conjugação verbal, do singular. Tu poderás comer. Mas de toda árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Os pregadores dizem, dela não comereis, como se Deus estivesse falando para vós, para mais de uma pessoa. Na verdade, Deus estava falando para uma pessoa, para Adão. Dela não comerás.
Pode observar que Eva é criada a partir do versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. A ordem foi dada a Adão, não a Eva. Eva comeu, não teve nada. Adão comeu, por um homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte. Então Adão, em vez de admitir o erro, diz assim: Senhor, eu pequei, eu fiz uma besteira, eu quebrei uma lei. Ele tenta jogar a culpa para alguém. Não atribua a sua falha a ninguém. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Uma vez entendendo que errou, que falhou, se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, fiz besteira, estou aqui diante da tua misericórdia, porque eu sei que do Calvário emana sangue que purifica, sangue que lava, sangue que redime, sangue que restaura. Aleluia. Então a primeira classe de pessoas que nós vamos encontrar é aquela classe de pessoas que só acusa, nunca admite o seu erro. A segunda classe é aquele grupo de pessoas que está sempre arrumando desculpa para os seus erros. Nós vamos ver isso aqui no pecado da murmuração. E a terceira classe de pessoas que nós vamos encontrar na vida são aqueles que se arrependem, que admitem os seus erros e trabalham para corrigir. Por quê? Porque estas pessoas aprenderam que é possível crescer diante de um equívoco, de um erro e até de um pecado. Você consegue dizer amém? Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre murmuração. E aí eu quero lhe falar o seguinte: nós vamos encontrar na vida dois tipos de murmuradores: o chorão e o Marte. Murmurador chorão, diga comigo, murmurador chorão. É aquele que está sempre dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém me compreende. Tá? O murmurador chorão é aquele indivíduo que diz assim: só acontece comigo, por que para mim é tudo pior? Eu lembro que quando eu fui pregar na Convenção Geral, 2005, foi no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e foi a primeira vez que eu preguei na Convenção Geral. E a caminho do Rio Centro, houve um incêndio numa das avenidas lá na Barra, um incêndio num supermercado e um engarrafamento violento, e eu não ia conseguir chegar. O meu horário de pregação era às 8h, 7h45 eu estava dentro do táxi preso no trânsito. E eu disse assim: eu não vou perder essa oportunidade, eu vou chegar lá. Desci do carro, subi o Morro do Alemão, chamei um motoqueiro que depois me disseram que era entregador de drogas, e eu falei com ele: eu tenho que chegar no Rio Centro. Ele falou: que horas? Eu falei: 7h15. Ele falou: já são 7:45, te vira e faz o tempo voltar. E ele me deu um capacete de ciclista, e eu montei na garupa, e esse cara, eu cheguei no Rio Centro, preguei, Deus abençoou, foi lindo. Aí eu, quando ajoelhei, eu falei com Deus: mas Senhor, o pregador de segunda-feira chegou numa BMW. O pregador de terça chegou de helicóptero. O pregador de quarta chegou de Mercedes. Por que eu tenho que chegar na garupa de uma moto? Qual é o problema? Aí quando eu contei isso para um amigo meu, ele disse assim: Deus respondeu alguma coisa? Eu disse: não respondeu nada. Ele disse: é porque se Deus fosse responder, ele dizia assim: da próxima vez você vem a pé se quiser chegar. Ou seja, o murmurador chorão fica com esse lamento, fica com essa coisa de um complexo de inferioridade, quando é preciso entender que até naquela circunstância Deus teve um propósito especial. Muito tempo depois eu entendi esse propósito. Então Deus tem um propósito específico para cada situação da sua vida. Chore, não choramingue. Chore, não fique murmurando. Então dá uma provocada de leve no vizinho e fala com ele assim: para de choramingar. Israel no deserto, olha o murmurador chorão. Israel no deserto não reclamou por falta de comida, reclamou por causa do cardápio. Tinha comida, só que o murmurador chorão é aquele que diz assim: não vou comer, não tenho o que eu quero. Quando eu era criança, irmãos, na nossa casa a comida era comedida, era o bocado posto ali, o feijão com farinha,
ou café com farinha adoçado com rapadura, e só tinha aquilo, perdeu. E Ruth, minha irmã, quando era criança, tinha mania de birrar na mesa por causa de comida. Não vou comer porque eu não gosto, não vou comer porque eu não tenho. E um dia pai não estava em casa, e aí como ele não estava em casa, eu resolvi fazer aquele papel assim do irmão mais velho, né? Quando ela disse, não vou comer, eu peguei o prato, levei e dei para o porco. Não tinha outra comida. Se o porco comeu, acabou, ficou com fome. Foi a última vez que Ruth reclamou de comida na mesa. Porque o murmurador chorão, ele não reclama pela falta de comida, ele reclama por causa do cardápio que não atende o capricho dele. Então, quem tem filho adolescente sabe que tem uma época na vida de todo adolescente que só serve aquela calça, só serve aquela camisa. Alguém já viveu isso em casa, hein? Diz que não foi só eu aí, por favor. Diz que meu filho não é assim tão... tá? Se colocar a calça no cabide, na calçada, a calça vai para a escola. E eu lembro que um dia eu precisei fazer uma viagem com o Jones para mostrar para ele que ele estava reclamando do que tinha, quando tem muita gente que não tem, e ainda assim não reclama, aceita a provisão divina quando ela chega e como ela vem. Depois daquela viagem, nunca mais meu companheiro de viagem reclamou da calça que eu não gosto. Por quê? Porque o murmurador chorão tem, só que ele está reclamando porque ele não tem o que ele queria naquela hora. Vigia, diz aí para o seu vizinho, vigia. E o segundo murmurador que nós vamos encontrar na nossa vida, e que está na Bíblia, é o murmurador Marte. É aquele que reclama de tudo, ele se sente vítima da vida, não lembra dos feitos do Senhor. Números, capítulo de número 11, versículo 4 e versículo 5, a Bíblia diz que chegou a se criar um provérbio no meio do povo de Israel, e o provérbio é, quem nos dará carne para comer? Virou piada. Eles passavam um pelo outro no deserto e diziam assim, e aí, tem carne na tua casa? O murmurador Marte é aquele que acha que só ele vive aquilo, e ele nunca lembra do que Deus já fez por ele. Preste atenção na trajetória de Israel. O Senhor fere os egípcios com 10 pragas e o povo hebreu não sofre nenhuma. Mas depois de cada praga, eles esquecem do livramento que Deus deu na última e começam a reclamar da situação de agora. Quando eles saem do Egito, o Senhor os enriquece. Os egípcios lhes deram ouro, prata e rebanhos. E quando eles chegam na beira do Mar Vermelho, que vê o mar fechado, eles esquecem que de escravos eles se tornaram ricos e começam a reclamar pelo mar fechado. Aí Deus abre o mar e todo mundo passa a pés enxutos, e aquela festa. Miriam pega um tamborim, sai batendo, cantando e dançando e dizendo só o Senhor é Deus e tal, coisa linda. Quando chega lá na frente, que não tem água para beber, esquece que ontem Deus abriu o mar e começa a reclamar porque não tem água para beber. Aí Deus tira a água da rocha e o povo bebe água potável. Quando chega lá em Mara, tem água, mas é salobra. Aí eles esquecem que ontem Deus tirou a água da rocha e reclama agora porque a água que tem é salgada. Gente, vamos cantar aquele hino que diz assim, conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu vou fazer uma pergunta e o irmão responde, e pode ficar tranquilo que aquela pessoa não está vendo. Quem conhece algum murmurador chorão, levanta a mão assim, bem discretamente. Tá. Quem conhece o murmurador Marte, nunca lembra do que Deus já fez e fica só reclamando do que Deus não fez ainda, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos pedir a Deus que nos oriente, que nos guarde. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho, falando sobre murmuração. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre contra quem é a nossa murmuração normalmente. Nós murmuramos contra o próximo. Israel no deserto, no texto que nós lemos, está murmurando contra Josué e Calebe. A murmuração deles é tão crônica
que o capítulo 14 de Números vai mostrar para nós, que quando Josué e Caleb dizem assim: gente, nós podemos possuir a terra, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir a terra. A Bíblia diz que eles pegaram pedras para apedrejarem a Josué e a Caleb. Presta atenção, quando você murmura contra o seu irmão, você está ofendendo a Deus. O murmurador contra o irmão é aquele que, quando o irmão passa, ele tem que soltar uma piadinha aqui. Ele tem que ir. Eu lembro, eu morava em São Paulo, 1992, e eu ganhei uma camisa. Que camisa bonita, irmão. Eu não achei outra daquela a mais. Parece que a camisa se mexia na cama quando eu abri. Um negócio bonito. E era tão linda a camisa que eu disse: eu não vou usar, eu vou usar na Santa Ceia. Mas antes da Santa Ceia, eu cheguei no culto. Quando eu estou no culto, entra um irmão com uma camiseta gola polo de gravata. Quando eu vi o camarada de gola polo de gravata, eu falei assim: como é que o cara coloca uma gola polo com gravata, meu Deus? Eu só pensei. Quando eu pensei, Jesus falou comigo aqui na hora: sabe aquela camisa que você ganhou de presente semana passada, que você não usou ainda? Dá para ele de presente, porque ele só tem essa. E toma, pagou pela língua. Ou seja, para de murmurar contra o teu irmão. Eu dei a camisa para o irmão, tá? Eu obedeci. Para de murmurar contra o teu irmão. O irmão passa, você vai assim: serpente venenosa. O outro passa assim: tá vendo aí, ó? Isso é metido. Chegou uma caravana de irmãos aqui vindo de outro estado, eu não vou dizer nem o estado, nem quem disse, mas eles chegaram aí com medo de mim, porque algum pregador esteve lá pregando, e eles falaram que vinha aqui. O pregador falou assim: vá não, irmão, vá não, que o cara é inacessível, tem não sei quantos assessores, tu vai falar com o assessor do assessor, não vá não, esqueça disso. E arrebentaram com o irmão lá do Angico. Mas por coincidência, é incrível como Deus é cuidadoso. Por coincidência, quando o carro entrou com a caravana, com metade da caravana, porque a metade desistiu de vir, quando o carro entrou com a metade da caravana, eu estava ali na tenda conversando com os irmãos, e a primeira pessoa com quem eles se comunicaram foi comigo. Apertei a mão, dei boas-vindas, fui pessoalmente, levei para o hotel onde ficaram hospedados. Na hora de ir embora, ele falou chorando comigo: não é verdade. Eu disse: não é verdade o quê, irmão? O que me disseram? Aí ele veio me contar o que falaram. Ou seja, murmurar contra o seu irmão é construir uma barreira desnecessária que pode bloquear um relacionamento. Dá uma provocada de leve no seu vizinho e fala com ele assim: não murmure contra mim. Segundo, nós murmuramos contra a nossa liderança. Israel começa a murmurar contra Moisés e Arão. E por mais de uma vez, Israel murmura contra Moisés e Arão. Chega um momento que Datã, Coré e Abirão dizem a Moisés: você nos trouxe do Egito para cá para matar a gente aqui. Depois que o Senhor pune esses camaradas do capítulo 16, a terra abre e eles descem. Aí eles levantam agora dizendo a Moisés: vocês são assassinos, vocês mataram a Datã, Coré e Abirão, e se levantam contra Moisés. É incrível como santos pastores, padres, obreiros, sofrem murmurações por causa da sua exposição bíblica, por causa da sua forma de liderar, por causa da sua forma de dirigir o culto, por causa da sua forma de pregar. É muito incrível isso, porque é mais ou menos assim: se prega rápido demais, ninguém entende. Se prega devagar, chega a dar sono. Se grita, não precisa de histeria. Se fala baixo, não parece que está com preguiça, está com ovo na boca. Se arruma demais, é muito vaidoso. Se não se arruma, como é que pode um pastor que não sabe nem se arrumar? É um mistério. É um mistério. Se Deus dá uma direção para o pastor e não é aquela direção que aquela pessoa gostaria que fosse, ela murmura, o que ela diz assim: não estou sentindo testificar.
Quando você precisa entender, Daniel capítulo 10, Daniel diz assim: eu estava às margens do grande rio, o rio Eufrates, e Daniel diz que ele viu um anjo com a aparência de um relâmpago, e ele diz assim: todos ouviram a voz, mas só eu tive a visão. Deus não tem obrigação de dar direção para esta igreja, para você que está aí embaixo. Ele dá para quem Ele colocou na missão de dirigir a igreja. Agora, quem está na missão de dirigir a igreja tem a distinta obrigação de estar diante de Deus todo o tempo para ouvir a direção do Senhor, caminhando e dirigindo e direcionando. Já teve casos que alguém falou assim: o pastor não vai mandar o obreiro para a congregação, não, tem que definir logo. Deus não me disse quem era, então eu tenho que aguardar, eu tenho que esperar, porque não é sempre que Deus me responde na hora que eu quero ouvir ou que eu preciso ouvir, e tem hora que Ele me trava e não responde mesmo. E já teve dia de eu dizer assim: Jeová, é o seguinte, cheguei do culto, fechei o gabinete e falei assim, lá em casa, e falei: Senhor, eu vou ajoelhar e só vou levantar quando o Senhor falar comigo. Aí fiquei orando até meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, eu levantei para comer alguma coisa, ajoelhei de novo, 5, 6, e Deus não respondeu nada, e disse assim: vai dormir, porque eu falo a hora que eu quero, porque eu sou Deus, e não tenho obrigação de falar com você quando você está birrando comigo. Então para de murmurar contra a liderança da igreja que você congrega, para de murmurar contra a vida do seu pastor, para de murmurar contra mim, tá? Porque Deus tem suas formas de agir, e o detalhe, é pastor, mas não é anjo, não é perfeito, então às vezes comete falhas também no processo, mas Deus é bom e cuida da gente. Cuida ou não cuida? Cuida. Provoca o vizinho, fala com ele: não murmura contra a liderança. Israel murmurou contra a promessa. Israel murmurou contra a promessa. No texto que nós lemos, eles começam a reclamar. Eles têm o fruto da terra na mão, eles têm a certeza de que a terra é boa, mas ele diz assim: o Senhor nos trouxe para cá para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Rapaz, deixa eu te falar um negócio. Deus te fez uma promessa? Quem tem uma promessa específica, diga amém. Estou falando das promessas que o Senhor faz para o seu povo de modo geral. Quem tem uma promessa específica, diga amém. Para de reclamar, de se precipitar. Para, fica na tua. Aquilo que Jeová prometeu, Ele cumpre. Nem que ele tenha que parar sol e lua, abre mar, jumenta fala, gigante cai, o eixo da terra empena, mas a promessa que Deus fez a você, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Agora, para de murmurar contra a promessa, porque quando você chama de maldição aquilo que Deus te deu como bênção, Ele toma de você e dá para outro. Então é o seguinte: o tempo passou e não se cumpriu, não tem problema. Deus é Senhor do tempo. Em algum momento Ele provoca. Que Ele provoca. Em algum momento Ele provoca. E em quarto lugar, nossa murmuração muitas vezes é contra Deus. Porque quando a gente murmura da promessa, quando a gente murmura daqueles que o Senhor envia para a nossa vida como instrumentos dEle para nós, quando nós murmuramos do nosso irmão, nós estamos murmurando contra Deus. E olha o que eles dizem em Números capítulo 14, versículo 4. Números 14, 4. Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha o versículo 3. O Senhor nos trouxe a esta terra para nos matar. O Senhor nos trouxe para cá para nos jogar na mão dos nossos inimigos, para nos entregar a espada dos nossos inimigos. As nossas mulheres e as nossas crianças serão por presa. Aqueles estão murmurando contra Deus, estão colocando em xeque o caráter de Deus e a motivação de Deus. Quando eu e você colocamos em xeque o caráter de Deus, nós pecamos contra Deus, porque Deus é extraordinariamente infalível e justo nos seus propósitos. Amém?
Então para de murmurar, ou paremos de murmurar contra o caráter de Deus, porque isso bloqueia a sua bênção em nossa vida. Você vai entender ainda um pouco mais. Eu estou dizendo que murmuração não é diabólico, mas te escraviza. Não é diabólico, mas atrasa as coisas na tua vida. O diabo se apropria dessa murmuração para trazer dificuldades para o processo de bênçãos que o Senhor tem reservado para a nossa história. Alguém consegue dizer amém? Vamos lá. Por que nós murmuramos? Por que será que eu murmuro? Primeiro, falta de vigilância. Tem um pregador na Bíblia que eu admiro ele. Esse camarada é o único pregador na Bíblia inteira que prega torcendo para o povo não se converter. Como é o nome dele? Jonas. Jonas é o único pregador na Bíblia que está pregando dizendo assim: tomara que ninguém se arrependa. Ele está pregando e dizendo: tomara que ninguém se converta, que eu quero ver o mar pegar fogo. Quando Jonas termina de pregar, que o rei fica sabendo da pregação de um profeta estranho que chegou em Nínive, o rei decreta um jejum geral, o povo se arrepende e Jeová desiste de destruir a Nínive. Aí Jonas, eu acho engraçado isso, porque Jonas sai de Nínive, ele sai da cidade, vai para um lugar elevado, tá? E Jonas, dá licença, Jonas senta lá na parte mais alta do monte, olhando para Nínive, dizendo assim: quero ver se Deus não vai matar essas misérias. Essa é a posição de Jonas. Eu quero ver se Deus não vai destruir essas pragas. Aí Jonas cansou tanto de esperar que sentiu sono. Quando ele sentiu sono, a Bíblia diz que ele dormiu. E quando ele dormiu, o Senhor fez brotar uma rameira, uma planta que fez sombra para o rosto de Jonas. Aí Jonas sentiu a provisão divina. Meio-dia, Jeová permitiu um inseto nascer na raiz da rameira, e o inseto feriu a raiz da árvore, da planta, e a planta morreu. Quando a planta morreu, Jonas capítulo 4, versículo 8, Jonas levanta murmurando: que daí que eu venho pregar aqui, e o Senhor diz que vai destruir esse povo, e não destrói. Eu bem sabia, era por isso que eu não queria vir, porque quando eu sabia que se eu viesse, quando eu pregasse, ele se arrependesse, o Senhor não ia matar essas misérias, e agora o Senhor suspende, eu perdi minha viagem. E até a planta que estava fazendo sombra o Senhor mata. Aí Jeová diz assim: ô Jonas, é justo para ti eu destruí uma cidade com quase 120 mil pessoas que não sabem sequer discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. Para ti eu posso destruir essa cidade, mas uma árvore que brotou pela manhã, murchou ao meio-dia, que você não plantou, não regou, não podou, só porque ela morre e você está reclamando. Ou seja, a nossa falta de vigilância e o nosso egoísmo nos leva a reclamar de coisas pequenas, quando Deus está realizando coisas grandes. Essa falta de vigilância é perigosa, porque a gente permite que o egoísmo prevaleça, e ainda que seja pequeno, mas é do meu interesse. Então o que é do meu interesse não pode ser tocado, e o que é do interesse dos outros, cada um que se vire. A murmuração é egoísta. A murmuração se incomoda porque eu não consegui, mas o vizinho conseguiu. Então a murmuração é invejosa. Provoca de leve o irmão do seu lado e diz para ele: vigia. Segundo lugar, porque nós murmuramos? Cegueira espiritual. Quando nós ficamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos contemplar o agir de Deus e o propósito de Deus. Tem alguém aí na igreja? Amém. Aleluia. Jó, capítulo de número 15, versículo de número 11 a 14. Jó está esbravejando com Deus por causa da sua situação. Jó está reclamando com Deus. Aí Elifaz toma a palavra no capítulo 15, versículo 14, e diz a Jó da seguinte maneira. Deixa eu explicar o contexto. Jó está aqui argumentando: eu não pequei. Desça o Todo-Poderoso e apresente meu pecado. O desafio de Jó é forte, porque Jó está dizendo ao santo dos santos, para ele vir e mostrar um pecado que ele tenha cometido. Aí Elifaz
que aliás é um dos nomes mais lindos da Bíblia, olha para Jó e diz assim: quem é o homem para ser puro? O que ele faz, está dizendo aqui é: Jó, quem somos nós para argumentar pureza diante daquele que é puro por natureza? Ele faz, diz assim: e o que nasce de mulher para que fique justo? Que é aquele que nasce de mulher para que seja justo? Eis que nos seus santos não confiaria, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Jó perde a visão espiritual por causa da sua dor e do seu processo, e na sua dor e processo e na sua cegueira espiritual, ele agora quer argumentar com Deus que ele é perfeito. Eu não posso estar sofrendo assim porque eu fiz a minha parte. Aliás, a teologia que Jó defende e os seus amigos é a teologia do sucesso pelo resultado, do sucesso pelas obras. Ou seja, se eu for santo, Deus me prospera. Se eu nunca falhar, Deus me ajuda. E se eu estiver passando uma luta é porque eu cometi um pecado. Eu e você temos que entender que às vezes você está enfrentando lutas não porque cometeu um pecado, mas justamente porque você não cometeu, e o diabo está questionando a tua integridade diante do Senhor. Então, cegueira espiritual é uma tragédia, e boa parte de nós não tem visão espiritual. Eu lembro agora de Geazi, quando ele chega para Eliseu e diz assim: homem de Deus, tem um exército lá fora cercando a cidade. E Eliseu ora e diz assim: Senhor, abre-lhe os olhos espirituais para que veja. Ei, quando nós olhamos com os olhos materiais, nós não vemos um palmo à frente do nariz. Quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós percebemos as questões que estão envolvidas no mundo espiritual, e aí nós paramos de agir segundo o homem e passamos a agir segundo Deus. Amém? Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Por que eu murmuro? Cegueira espiritual. Tem que terminar, né? Terceiro lugar, por que eu murmuro? Perda do amor fraternal. Eu só posso murmurar contra você porque eu não pratico amor fraternal. É incrível como nós somos ruins em amar. Nós amamos quem nos agrada, nós amamos quem faz o nosso estilo. Você tem uma empatia pela pessoa, e enquanto ela não te frustrar, você diz: é uma pessoa adorável. Mas o amor fraternal está arraigado no amor divino. Portanto, ainda que o meu irmão falhe, ainda que a minha irmã falhe, eu preciso amá-lo ou amá-la, apesar de... Tem gente aí? Salmo 41, versículo 7. O salmista diz assim: todos os que me aborrecem murmuram um a um contra mim imaginam o mal. Falta de amor fraternal. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Deixa eu agilizar um pouquinho, que eu tenho ainda algumas coisas para lhe dizer. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. João diz assim: qualquer que odeia, aborrece a seu irmão é assassino. Ai, eu vou repetir: qualquer que odeia o seu irmão é assassino. Ai. Aí João diz assim: e os assassinos não entram no reino dos céus. Hora de fazer o apelo. Vamos ver quem quer aceitar Jesus como Salvador de novo. Quantos querem aceitar Jesus como Salvador para entrar no céu? Porque odeia seu irmão, porque aborrece seu irmão,
Isso é sério, isso é evangelho, isso é Bíblia. João diz, Jesus, o salmista diz lá no Salmo 41, os que me aborrecem murmuram contra mim. Deixa eu contar um negócio. Eu estou no aeroporto uma certa feita, ainda lembro o aeroporto. E nas cadeiras do aeroporto tem aqueles assentos que você fica de costa para o indivíduo que está do outro lado, ok? E tem dois irmãos esculhambando o pastor Josué Brandão. E eu sentado ouvindo. Mas, irmão, falaram barbaridade. No meio da conversa eu levantei. Cheguei perto deles, patiou, irmão. Redes sociais ainda não estava nessa... Porque hoje já está mais complicado, né? Então não tinha. Patiou, irmão, tudo bem? Que prazer, vi que vocês são crentes, tal, papá. Vocês estão falando de um camarada aí, um tal de Josué Brandão. Vocês conhecem? Conheço. Conhecem? Conheço. Vocês souberam. E vocês estão falando aí, é isso mesmo? O cara é miserável desse jeito? No meio da conversa eu falei assim, é que eu estou perguntando porque eu sou Josué Brandão. Os que me aborrecem murmuram contra mim. Primeira pergunta que eu faço quando alguém vem me contar uma notícia, uma fofoca, uma calúnia, um comentário qualquer, a primeira pergunta, quem disse? Porque a fonte é importante para eu conhecer a motivação. Se você, pastor, vou te contar uma coisa, mas não vou dizer quem disse. Não me conta. Não me conta. Por quê? Porque aqueles que me aborrecem murmuram contra mim. Tem gente que não gosta de você e está murmurando contra você. E o nome disso é falta de amor fraternal. Diga comigo assim, o amor fraternal me impede de falar mal do meu irmão. Vira para o seu vizinho e espera assim, eu amo você em Cristo, por isso nunca vou falar de você. Posso ir mais um pouquinho? Posso ir mais um pouquinho? Quebre a algema da murmuração da sua vida. Por que nós murmuramos? Ilusão de que as coisas serão fáceis. Tem gente que murmura porque recebe de Deus uma promessa e pensa que a promessa vem como PF, prato feito. O indivíduo quer que a promessa se cumpra assim, baratinho, de graça, na maré mansa, sentado na rede, na sombra, tomando água de coco, de preferência gelada. Ei, nenhuma promessa de Deus é conquistada sem luta. Eu vou repetir. Nenhuma promessa de Deus é conquistada sem que você precise lutar por ela. Mas Deus não prometeu, por que não me dá pronto? Porque a luta para alcançar a promessa é o treinamento para possuí-la. A luta para alcançar a promessa é o treinamento para possuí-la, para valorizá-la. Ei, quem te disse que a vida do crente é fácil, mentiu. Esse evangelhozinho barato das facilidades não é bíblico. No mundo tereis aflições. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E muitas vezes murmuramos por ação diabólica mesmo. O diabo começa a influenciar o indivíduo para levá-lo a um estado de murmuração. Se o irmão lê Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32, Paulo nos admoesta que nós não devemos dar lugar ao diabo. Eu já vi situações que eu estava vendo o inimigo falar na boca do indivíduo, crente, mas o inimigo usando.
Tem casos que não é possessão maligna, é influência maligna. O indivíduo está sob uma poderosa influência das trevas. Vigia. Pedro recebeu uma revelação de Deus tão extraordinária que Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou essa verdade não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daqui a pouco Pedro diz assim: mestre, para com essa conversa feia de morrer na cruz, que besteira. E Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Mas nesse instante Pedro não recebeu uma revelação divina? Nós corremos o risco de receber de Deus aqui no culto, ficar cheio de Deus no culto, aplaudir o Senhor pela sua palavra no culto e dar lugar ao diabo no estacionamento, na saída da igreja. Diga assim: em nome de Jesus, isto não vai acontecer comigo. Deixa eu concluir te falando mais um itemzinho interessante. O peso da murmuração. Primeiro, todo murmurador perde promessas. O murmurador perde a promessa. Estou te dizendo que quando você cai em murmuração, a promessa que Deus te havia feito te é anulada. Se o irmão olhar o livro de Números, capítulo de número 13, versículo 26 a 30, que é o texto que nós lemos, eles começam a murmurar de Deus por causa dos gigantes e por causa das fortalezas. No capítulo 16, o Senhor Jeová diz assim: esta geração vai morrer no deserto e não possuirá a terra que eu lhes prometi. Por causa das suas murmurações, a sua descendência possuirá a terra. Perdeu a promessa por causa da murmuração. Eu tenho promessa, quem tem promessa não morre. Pode até não morrer, mas não recebe a promessa. A murmuração anula o seu acesso à bênção. Ei, tem bênçãos que Deus te prometeu e que você não recebeu, porque você murmurou contra a bênção que Deus te disse que te daria. A palavra é de arrependimento, a palavra é de conserto. É para ir diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu posso ter perdido a bênção, eu posso ter perdido a visão da terra prometida por causa da minha murmuração. E diga para Deus: restaura-me. Segundo, todo murmurador é mentiroso e caluniador. É só olhar o texto que nós lemos de Números, lá no capítulo 16, versículo 41 a 45. Os murmuradores de Israel acusam a Moisés de ter matado os líderes da rebelião, que foram engolidos pela terra. Foi Deus quem os executou, mas eles acusam a Moisés, caluniam a Moisés. E quer saber o mais grave? A Bíblia diz que 250 ministros do altar se levantaram contra Moisés e Arão. E o texto sagrado diz que o fogo saiu do próprio altar e os consumiu. Tua murmuração me coloca num estado de mentira e de calúnia contra o meu irmão e contra a minha irmã. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E a Bíblia diz em Provérbios, deixa eu ler esse texto, capítulo de número 6, versículo 16 a 19. Olha que coisa. Existem 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá. Primeira, olhos altivos, orgulho. Segundo, língua mentirosa. Terceiro,
mãos que derramam sangue inocente. Veja que o mentiroso está na mesma lista de quem derrama sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, aquele que semeia contenda entre irmãos. Faço apelo? Vamos fazer o apelo? Vamos aceitar Jesus como Salvador? A murmuração me coloca numa cadeira que não é para mim. Me coloca numa lista que Deus não me quer lá. Diga comigo, eu sei que há um milagre para a minha vida. E hoje eu paro as murmurações. É por isso que Davi diz assim: Senhor, põe um freio na minha língua e um guarda à porta dos meus lábios. Vigia com aquilo que vais falar. O peso da murmuração, só um murmurador suporta outro. Tem que ter um par. Alguém disse que toda panela tem sua... Murmurador tem para quê? Precisa ter para quê murmurar? Eu vi um banner esses dias que dizia assim: não me diga o que os meus inimigos falaram de mim, me diga porque eles se sentiram à vontade para falar com você. O murmurador só tem espaço porque encontrou outro. Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 14, o sábio diz que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito do abatido, quem o levantará? O sábio está dizendo que o indivíduo que está abatido, que está caído, se colocará na condição de alguém que está no mesmo nível dele. Vigia. Para de murmurar, porque quem estimula a tua murmuração também é murmurador. Eu acho engraçado que todo murmurador chega primeiro parecendo que está adorando. Você viu, menina, o que Deus fez? Tu viu, menina, aquilo na vida daquela pessoa? Tu soube o que está acontecendo? Tadinho daquele homem, meu Deus. Parece que está com pena, que é para sondar você, ver como é que você reage e aí sentar a cansanção. Alguém aqui sabe o que é cansanção ou não? Alguns conhecem como urtiga. Só um murmurador suporta o outro. De vez em quando eu digo para alguém: irmão, para, porque tu está me deixando doente. Diga amém. Diz assim: pastor, para. Já estou parando. A murmuração torna mal aquilo que era para ser bom. O Senhor dará a Israel carne e pão para lhes alimentar. Só que o Senhor disse assim: ó, não colham para amanhã, colham só para hoje. Lá no capítulo 11 de Números. Mas eles desconfiaram de que Deus estava dando um signal neles. Colher só para hoje? Deus quer matar a gente de fome amanhã. Pega o de hoje e guarda para amanhã também. E outra coisa, come com força, filho. Come que tu não sabe que hora tu vai comer de novo. E a Bíblia diz que eles cometeram o pecado de glutonaria no deserto. Daqui a pouco eles estão vomitando e o troço está saindo pelo nariz. Não é hora de almoço. Teve irmão que fez assim, saindo pelo nariz. E quando chegaram no outro dia para pegar a comida que guardaram, a Bíblia diz que estava coberta de vermes. Era bênção, mas por causa da murmuração estragou. Se Deus te garantiu, pega para hoje, que eu cuido de amanhã. Não se preocupe com amanhã, porque do amanhã Ele cuida.
Ele conhece o seu futuro. Por causa da murmuração, ficaram mais tempo no deserto. Diz aí para o seu vizinho: a murmuração prolonga a tua luta. A murmuração prolonga a tua luta. Mas pastor, por que Deus disse e nunca aconteceu ainda? Por que eu tenho certeza que Deus falou comigo e não se cumpriu? Por que eu tenho certeza que Deus ia mover terra para acontecer e não aconteceu? Faz uma análise e pergunta para você mesmo: quando foi que você murmurou contra Deus? E a luta prolongou por sua causa, por minha causa. Vamos ver a Bíblia, Números capítulo 13, Números 14, versículo 34 e 35. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que murmura contra mim. Um ano de deserto para cada dia de murmuração. Ei, fala sério. Se Deus colocar um ano de provação para mim e para você por causa de cada murmuração nossa, você vai ficar idoso, os dentes caem tudo, vai para bengala e não chega lá. Falei com um pastor essa semana passada. Falei com ele assim: daqui a 20 anos tu é idoso. Camarada que morreu, hein? Falei: rapaz, tu tem 50, daqui a 20 tu tem 70. Cadê ideia? Daqui a 20 eu tenho 63. Deus ajude. Agora imagina, se por cada dia de murmuração o Senhor acrescentar um ano no seu processo. Quer um conselho? Quer uma dica? Para hoje. Para logo. Está demorando demais por tua causa. Ei, Deus trabalha com pessoas antes de trabalhar com o tempo. Deus não precisa. A promessa que Deus quer cumprir na tua vida daqui a 10 anos, Ele pode cumprir hoje. Ele não está cumprindo hoje. Não é porque Ele não pode cumprir hoje, é porque você não está preparado para ela hoje. Então a demora no cumprimento da promessa não é por causa da capacidade de Deus, é por causa da minha e da tua capacidade. Então começa o treinamento logo, aceita o processo logo, e faz como Davi, Salmo 104: lembra-te de que eu sou pó. Oh, aleluia! A murmuração prolonga teu processo e prejudica a tua descendência. Teus filhos são atingidos por causa da tua murmuração. Versículo 30 ao versículo 33 do capítulo 14 de Números: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presa serão, eu meterei eles nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto, os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Presta atenção. Por causa da murmuração deles, nós encontramos uma geração torcendo pela morte da outra geração, porque os filhos sabem que estão pastoreando no deserto por causa da murmuração dos pais. Chega um momento que esses meninos crescem
E começo a dizer: só estou passando isso por causa do meu pai, só estou passando isso por causa da minha mãe. E começa uma ânsia para que aquela geração se vá, a fim de que a bênção chegue. Sou pai, temos pais aqui, mães, e eu e você temos que entender que algumas das nossas condutas, decisões e comportamentos refletirão na vida espiritual dos nossos descendentes. O nome disso é sacerdócio. Diga comigo: a minha vida abençoará os meus filhos. A murmuração prejudica a tua descendência. Nós pais precisamos abençoar os nossos filhos. Em 1995, eu perdi um irmão, vítima de um choque elétrico, 16 anos. Eu lidei com aquilo com muita dificuldade. Lidei com muita dificuldade porque eu tinha feito um pacto com ele. Eu tinha dito a ele que aquela seria a última viagem que eu faria sozinho. Daquele dia em diante ele passaria a viajar comigo. E eu fui pregar em Bom Jesus da Lapa. E o outro pregador que iria faltou. Então eu tive que pregar quinta à noite, sexta de manhã, à tarde e à noite, sábado de manhã, à tarde e à noite, domingo de manhã, à tarde e à noite. Eu tinha 20 anos, dava conta. A voz não falhava. E em todas as minhas pregações eu disse: Deus livra o crente da morte. Quando eu cheguei em Feira de Santana na segunda-feira, eu passei numa loja, numa dessas avenidas, e comprei roupas para o meu irmão, porque ele passaria a viajar comigo. E entrei no ônibus e fui para Vargem do Poço, onde eu morava. E antes de chegar em Vargem do Poço, um carro do meu vizinho parou o ônibus que eu estava. O cobrador me chamou pelo nome, eu desci. E o meu vizinho veio me avisar para eu não chegar em casa e encontrar o impacto de que meu irmão tinha sofrido um acidente, um choque elétrico, e havia morrido. Eu fiquei um ano chateado com Deus, um ano sem sentir Deus, um ano sem orar, um ano sem ler a Bíblia, um ano sem falar em línguas, um ano sem me relacionar com Deus, revoltado com Ele. E eu disse a Deus: eu preguei que o Senhor livra o crente da morte. Enquanto eu estava pregando, o Senhor estava deixando meu irmão morrer em casa. Depois de alguns meses eu encontrei com um pastor, e ele disse assim: ore sobre esse assunto. É estranho, mas o índice de mortandade na sua família antes dos 18 anos é muito alta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E fui analisar que na minha casa, na casa da minha mãe, ela perdeu alguns filhos antes dos 18. Não há uma só irmã da minha mãe que eu me lembre que não tenha perdido algum filho na infância ou na adolescência. Meu tio Zé perdeu um filho na adolescência antes dos 18. Falei: de fato, está errado. E eu entrei num processo de oração e de combate contra isso naquela data. E quando cada irmão meu mais novo e os sobrinhos começaram a se aproximar dos 18, eu comecei a orar e a jejuar e dizer: Deus, eu não aceito essa sentença na minha descendência e na minha geração. Eu rejeito esse ataque do maligno contra meus irmãos, contra meus sobrinhos. E eu entrei em batalha espiritual. E continuo, porque quando cada um começa a crescer, eu começo a dizer: Jesus, esse está debaixo de uma bênção. E eu anulo todo ataque, toda sentença, todo pacto que alguém tenha feito em alguma época. O que eu estou te dizendo é que eu e você temos que ser sacerdotes dos nossos irmãos mais novos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, porque Deus tem uma aliança comigo e com você, e Ele honra essa aliança que Ele tem.
seja bênção para a sua descendência. Pegue seus netos e beije, faça carinho, mas ore por eles. A murmuração compromete a tua descendência. Fica de pé, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Murmurador não conquista. Diz para o seu vizinho aí: murmurador não conquista. Se o irmão ler o livro de Josué capítulo 6, o irmão vai ver que a descendência que entra na terra de Canaã não são os murmuradores, são os que creram na promessa. Murmurador não conquista a promessa, morre no deserto. Agora eu quero trazer para a sua vida uma palavra de paz, uma palavra profética. Diga comigo: da minha vida, toda murmuração está repreendida. E o Senhor te diz assim: você não vai morrer no deserto, você vai conquistar aquilo que Ele prometeu para você. E aprenda mais duas coisas sobre conquistar a promessa. Uma é que murmurador não conquista a promessa, reclama e morre. Segundo, aprenda a assumir a sua responsabilidade no processo da promessa. Faça a sua parte, se coloque no seu lugar, se renda a Deus, vai se cumprir, mas você precisa estar no lugar certo. E terceiro, cala a boca. Vira para o irmão do seu lado e diz para ele assim: cala a boca. Israel, na tomada de Jericó, a primeira cidade de Canaã que eles vão conquistar, qual é a ordem de Deus? Cerca a cidade em silêncio. Quando você fala pouco, você corre menos risco de murmurar. Há um milagre de Deus. Aquilo que Deus prometeu para você, e Deus não brincou, Ele não brinca com promessas. Agora a questão não é o tempo. Eu vou repetir isso que eu disse. Aquilo que vai se cumprir na sua vida daqui a 10 anos, não é porque Deus não tem capacidade de cumprir hoje, é porque eu e você não temos capacidade de receber hoje. Então quanto mais rápido você aceitar o treinamento, mais rápido vai se cumprir o que Deus te prometeu. Teima caias teima vaso aramaia suriema da lavas vai veste que esta raida o suplia. Silencia, não murmura, não murmura. A murmuração está atrasando você. Não sai. Tem gente que vem para a igreja e sai do culto murmurando, murmura durante o culto, murmura quando chega em casa, murmura no outro dia. Vai para a reunião de oração com o grupo de oração e antes de orar murmura na reunião de oração. Lembro de uma irmã que me procurou um dia para me pedir perdão, porque numa terça-feira ela saiu daqui desviada. Não volto mais. Desviou. O termo que ela usou foi esse. Não admito um menino tem idade de ser meu filho dizendo um negócio desse na pregação. E chegou em casa reclamando. E entrou reclamando.
E o marido não evangélico estava dormindo e acordou com ela reclamando. E ela está em pé na cozinha, acabando com o pastor e com a pregação, reclamando no pé do fogão. E o marido em pé, com aquela cara de sono. Até que o marido viu que a murmuração ia demorar muito, fez assim: que é, mulher? Tu vai para a igreja e volta pior do que saiu de casa? Aquele pastorzinho lá. Ela me disse que falou assim: aquele pastorzinho lá. Quer que tenha um pastorzinho, mulher? Aí ela repetiu a pregação para o marido, pregou para o marido. Foi bom que evangelizou. Quando ela terminou de pregar, o marido falou assim: mas Deus usou o pastor? Tu é assim mesmo. Aí na outra terça ela voltou e disse: Senhor, pastor, me perdoe, Deus falou comigo, é que eu não sabia que eu era daquele jeito. Murmura não, não murmura não, porque aquele que tem a chave que abre todas as portas vai abrir uma porta para você. Ele vai tirar quem tem que ser tirado, Ele vai trazer quem precisa ser trazido, Ele vai remover o que precisa ser removido, Ele vai posicionar o que precisa ser posicionado. Há um milagre de Deus para se cumprir na nossa vida quando a murmuração cai por terra. Eu gostaria que saísse do seu lugar agora aquela pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, receber a oração, entregando a Ele seu coração e recebendo o perdão dos seus pecados. Você